Amém. Abra a tua Bíblia comigo aí, meu irmão, em Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, versículos do 6 ao 9. Lucas, capítulo 13, versículos do 6 ao 9. Então, Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhuma. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nessa figueira e não encontro nenhum. Corte essa figueira. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: patrão, deixe a figueira ficar mais esse ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela não der figos, muito bem. Ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Amém? Você já tinha ouvido essa parábola? Levanta a mão. Já? Jesus tinha um problema com figueiras, né? E nós vamos chegar nisso hoje. Irmão, assim, ó, o texto começa dizendo: então Jesus contou essa parábola. Obviamente, nós não vamos partir daí. Quero que você, junto comigo, você volte aí na sua Bíblia, na minha dá umas 2 ou 3 páginas. Na verdade, lá pelo capítulo 11, não te perde, é só voltar um pouquinho. Lá pelo capítulo 11. E aí começa essa história assim, meu irmão. Jesus, ele expulsa o demônio de um rapaz que tinha uma enfermidade. E os fariseus, aqueles religiosos da época, começam a questionar essa cura que Jesus tinha feito e começam a falar que Jesus tinha feito essa cura através de Belzebu, que seria um outro demônio. Aí Jesus começa a falar para eles que um reino dividido não prospera, nem mesmo o reino do inferno. E diz o seguinte: um demônio não pode ser contra o outro. Então, ele começa a falar que ele não poderia estar expulsando demônios por demônios. E essa fala dos fariseus, eles sabiam que não era através de demônios que Jesus estava curando, mas eles queriam era atrapalhar e procurar motivos para atrapalhar Jesus. E ele fala o seguinte, que aquele que não me ajuda a juntar, né, e está espalhando, está me atrapalhando. Ou seja, quem não está comigo, né, está contra mim. E ele está falando justamente desses fariseus que estavam questionando a forma com que Jesus curava. E o que aconteceu? Ele estava dizendo nisso, Jesus, que a gente deve escolher o lado, que os fariseus deveriam escolher o lado que eles estavam. Eu estou curando endemoniados, aqui vocês estão dizendo que eu sou do demônio, mas na verdade vocês não estão junto comigo, então quem está endemoniado aqui? Né? Então são vocês que estão do lado errado. E ele continua. E depois que ele dá faz essa afirmativa tão forte de falar que quem está contra ele são os outros e não aqueles que ele diz, uma pessoa se levanta e diz, querendo, né? Sabe como é que é, né? Fala uma palavra dura, vem sempre alguém que levou um safanão, né? Tentar passar a mão em Jesus e disse assim: feliz é a mulher abençoada, aquela mulher que deu a luz a você. E Jesus já estava mordido e disse para ela o seguinte: felizes são os que ouvem a mensagem e obedecem. E ele continua falando. Daí ele fala a respeito de pedidos de milagres. As pessoas pedem tantos milagres, mas o único milagre que vão ver é o milagre de... Lembra do cara da baleia? Como é que era o nome dele? De Nínive? Jonas. E ele continua falando. E ele fala a respeito da lamparina acesa, escondida embaixo de um cesto ou embaixo da cama. Lembra disso? Ele começa a falar do que adianta ter uma lamparina acesa, sendo ela debaixo e guardada e escondida. Porque na verdade o que ele estava falando era que tinha pessoa que dizia que essa lamparina, ou seja, que essa luz de Deus que brilhava nela estava escondida, porque na verdade não tinha luz nenhuma, e estava escondendo para que os outros não vissem que não tinha luz acesa na vida deles. Jesus estava falando contra a religiosidade e os fariseus. E ele continua falando o seguinte, eles começaram a questionar Jesus por causa da forma com que ele comia sem lavar as mãos. E ele vai lá e diz o seguinte, aí ele faz uma lista de ais.
ai de vocês, fariseus hipócritas. E o dos ais que eu mais gosto é aquele que ele diz o seguinte: ai de vocês, fariseus hipócritas, que têm a chave da sabedoria, mas não entram e não deixam que ninguém entre. Jesus está questionando muito as pessoas que são religiosas, que estão na volta preocupadas com outras coisas, mas não fazem. Depois ele chamou os discípulos e disse: cuidado com o... Como é que é o nome? O fermento dos fariseus. Cuidado com a falsidade das pessoas. Ou seja, vocês, meus discípulos, aqueles que estão mais perto, eu quero dizer para vocês, cuidado para não serem atingidos por essa falsidade e não se tornarem falsos e hipócritas também. E ele vai falando o seguinte: não tenham medo, até os fios de cabelos da cabeça de vocês são contados. Vocês não têm que ter medo daqueles que não podem fazer nada depois da morte. Tenham medo sim de Deus. E ele continua, cara, dizendo o seguinte: vocês vão ser pressionados, mas não neguem a Deus. Não blasfemem contra o Espírito Santo, porque esse pecado não tem perdão. E não tenham medo de defender a sua fé, porque quando faltarem as palavras, o Espírito Santo vai dizer o que vocês têm que fazer. Aí aparece um irmão de um outro, preocupado com uma herança. Ou seja, eram dois irmãos e ele chega para Jesus, um deles chega e diz: Senhor, diz para o meu irmão, me dá a minha parte da herança. Ou seja, dois irmãos que o pai morreu e um roubou o outro. E ele chega para Jesus dizendo o seguinte: fala para o meu irmão me dar a minha parte da herança, porque provavelmente ele já não tinha mais com que sobreviver. E Jesus, e essa eu até vou fazer uma pregação uma hora só sobre isso, porque isso foi muito legal que eu descobri hoje. Porque geralmente tu pensa assim: bah, que avarento esse cara que quer a herança do irmão. Não! Ele foi injustiçado, mas ele chega em Jesus, e Jesus disse para ele a parábola daquele homem que plantou, colheu, fez 2 celeiros e olhou e disse: ah, como eu sou feliz agora. E Jesus disse para ele, né? Louco, amanhã vão pedir a tua alma, e o que você tem para apresentar? E Jesus fala para esse cara o seguinte: deixa que a justiça de Deus venha contra os avarentos, e que venha sobre ele aquilo que deve vir sobre ele. Você se preocupe e confie em Deus, porque os lírios do campo não se vestiam melhor do que toda a riqueza de Salomão, que não existe nada que seja comparável a alguém que depende de Deus. E ele fala o seguinte: portanto, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Ele está falando para aquele cara que queria dinheiro. E aí o que acontece? Jesus nos prepara e nos diz o seguinte: estejam todos prontos, estejam preparados para a vinda de Cristo. Estejam preparados, porque Ele vai voltar. A gente não sabe quando, mas nós precisamos estar prontos. Aí no versículo, eu vou pedir para você ler comigo, no versículo 41 do capítulo 12, diz assim, isso tudo para nós chegar na figueira, meu irmão. Diz assim, achou? Estava aí, 2 páginas para frente. 41. 12, 41. Jesus estava falando coisas muito duras. E essas coisas muito duras que eu estava falando aqui agora, às vezes nos fazem nos questionarmos a respeito de para quem é isso. E os discípulos realmente fizeram essa pergunta. Então Pedro perguntou: Senhor, essa parábola, ou seja, né, essa parábola dos empregados que não estavam preparados para a vinda de Jesus, ou seja, estavam prontos para quando Jesus voltasse, né? Essa parábola é só para nós ou é para todos? Então Jesus respondeu: quem é então o empregado fiel e inteligente? É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e de dar comida na hora certa aos outros empregados. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que, de fato, o patrão vai colocá-lo encarregado de toda a sua propriedade. Mas imaginem o que acontecerá se aquele empregado pensar que o seu patrão está demorando muito para voltar. E imagine que esse empregado comece a bater nos outros empregados e empregadas, e comer e beber e ficar bêbado. Então o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera, e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar
o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar aonde os desobedientes vão. Meu irmão, esse texto dá início a essa sessão que nós vamos falar hoje, da palavra que terminou nessa lição da figueira que não dava frutos. Nós temos que estar preparados. Nós temos que entender que nós somos empregados de um patrão. Quem é o nosso patrão? O nosso Deus, o nosso Pai, na figura de Jesus Cristo, como cabeça da sua igreja. E nós somos encarregados de dar seguimento àquilo que Ele nos confia como igreja. Sim ou não? Você entende isso? Sim? Agora pensa comigo. Jesus, depois de falar isso para eles, Ele está trazendo os discípulos para dentro da responsabilidade que o próprio Jesus tinha, para dentro da própria responsabilidade que o próprio Jesus tinha de combater aquilo que ele estava combatendo, que era a religiosidade. Ele estava trazendo os discípulos para dentro da responsabilidade que ele tinha. E aí olha o que ele segue dizendo. Não precisamos continuar lendo, eu falo para vocês. Ele fala, e Jesus continuou: eu vim para pôr fogo na terra. Para pôr fogo na terra. E como eu gostaria que esse fogo já estivesse aceso. Jesus está trazendo aqui toda a parte do seu ministério de dividir aquilo que é correto daquilo que é incorreto, daqueles que estão certos, daqueles que estão errados. Ele fala de fogo como uma purificação. E ele diz: como eu gostaria que esse fogo já estivesse aceso. Porque daí ele vai falar que seguinte, esse fogo ainda não está aceso porque eu preciso passar por um batismo que ainda não passei. Que batismo é esse? A sua morte e a sua ressurreição. Uma vez que Jesus já morreu e já ressuscitou, quer dizer que esse fogo hoje já está aceso. Há quem faça alusão a esse fogo, ao próprio Espírito de Deus, que acaba dividindo aqueles que querem fazer o correto daqueles que não querem fazer o que é correto. Porque o Espírito de Deus, ou seja, aquela consciência que vem dentro de você, na figura de Cristo, que vem para apresentar para você o que é certo e o que é errado, e faz com que você decida o lado que você quer andar, acaba dividindo aqueles que estão certos daqueles que não estão certos. Acaba dividindo aqueles que fazem o que é correto daqueles que não fazem o que é correto. E a responsabilidade de Cristo, Ele está batendo aqui de frente com as pessoas que fazem de conta, que fazem o que é correto. Mas na hora que esse fogo arder, vai sobrar só aqueles que de verdade fazem o que é correto. Entende? Seguindo, ele fala a respeito dos sinais que a gente acaba não reconhece, sabe a hora que vai chover, mas não consegue entender que está terminando o teu prazo de decidir o lado que tu vai andar. Sabe? Sabe quando está no GPS ali, né? Quem é que tem GPS no carro? Já usou um GPS no celular, né? Tu vai vendo a trajetória ali e ela diz ali qual é a próxima conversão que tu vai fazer, qual é a próxima coisa que tu vai fazer mais, uma direção nova que tu vai tomar, não é? E ela tem uma previsão ali, 4 quilômetros, uma conversão à direita. E a gente está vendo aquilo ali, vai acontecer ali na frente. Eu quero dizer para você, está afunilando o tempo. Eu fico trifeliz assim de ver que o pessoal das turmas do DK, a gurizada, tem vindo, porque eu quero dizer uma coisa para vocês, gurizadinha, assim como para mim, está afunilando o tempo da nossa vida. Tem horas que algumas decisões importantes a gente tem que tomar, sabe? Tem horas que a gente tem que tomar uma decisão, ou eu vou para esse lado aqui e vivo uma vida desse jeito, ou eu vou para esse outro lado e vivo uma vida totalmente diferente. Vocês conseguem me entender? E a gente está vendo que está chegando ali, cara, está chegando ali na frente. E se está chegando para eles, quanto tempo já chegou para ti e Deus está te dando outras oportunidades todos os dias? Porque está chegando, não adianta a gente pensar assim, não, daqui quando eu for mais velho. Eu disse, cara, tu já está mais velho, velho. Eu fui no aniversário de 20 anos do meu sobrinho, agora esses dias, como é que eu não posso estar mais velho? Entendeu? Ontem estava nascendo as crianças que já estão correndo por aqui. Está passando muito rápido. E quanto tempo mais a gente espera para tomar uma posição?
E aí olha só como as coisas são. Os discípulos começaram a se reunir, não só os discípulos, mas os fariseus. Assim, é difícil essa linguagem para você? Não, né? Fariseus, na verdade, é todo aquele cara que é religiosão. Sabe? Aquele tipo que faz tudo certo na igreja, mas na verdade não é um cara bem certinho, né? Imagina aquele tiozão de terno, de gravata, com a Bíblia de desodorante embaixo do sovaco, né? Que sai criticando todo mundo que faz tudo errado, sabe? Aquele tipão assim, né? Na época de Jesus, eles seguiam uma outra tradição, eles eram fisicamente diferentes. Mas é mais ou menos esse tipo de perfil, entende? Esse tipo de pessoa se ajuntou na volta de Jesus e disse o seguinte: tá, mas pensa comigo, Jesus. A gente está fazendo, aqueles caras estavam fazendo o que era correto, e tinha acontecido uma fatalidade nessa época. Na verdade não era uma fatalidade. O imperador mandou que matassem algumas pessoas e acabaram matando alguns galileus que estavam reunidos, oferecendo, fazendo sacrifícios no templo. E foram mortos fazendo sacrifícios. E eles eram reconhecidamente pessoas que faziam o que era correto. E foram mortos mesmo assim. E Jesus fala para eles que diferença tem eles do que aqueles outros, trazendo um outro fato que tinha acontecido na torre de Siloé, que teria desabado durante seriam 18, algumas pessoas morreram nessa torre, em uma construção da época, que estava acontecendo lá. Tinham morrido, que diferença faz uma da outra? E ele fala o seguinte: pouca diferença tem a morte, porque morrer, todos vão morrer. Agora a diferença é o que acontece depois da morte. O que acontece com aqueles que não se arrependerem. Ou seja, o que acontece com aqueles que não mudam a direção das suas vidas. O que acontece com aqueles que vivem conforme o sistema desse mundo. Seja um sistema religioso dentro de uma caixinha, ou seja um sistema pagão vivendo a loucura e a ilusão do mundo. O que faz a diferença e o que muda a vida de alguém é o quanto ela se arrepende. Porque morte pode morrer hoje, pode morrer amanhã, mas o que vai acontecer depois da vida, depois da morte, é o que realmente importa. E aí Jesus conta a parábola. Aí Jesus conta a parábola e diz o seguinte: certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nessa figueira, e não encontro nenhum. Corte essa figueira. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra, sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: patrão, deixe a figueira ficar por mais esse ano. Eu vou fofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela não der figos, muito bem. Se der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Quem é o patrão? Quem é o patrão? Deus. Quem é a figueira? Quem é a figueira? Quem é a figueira? A figueira, nesse contexto aqui, eram os fariseus. Nesse contexto aqui, eram os religiosos. Nesse contexto aqui, eram aqueles que aparentavam fazer e não faziam. E quem era o empregado? Nesse contexto aqui, era o próprio Cristo. Nesse contexto, era o próprio Cristo. A gente vai falar a respeito do elemento histórico primeiro, para que a gente compreenda o tamanho do que isso representa, e depois isso vai vir para a nossa vida de uma forma assim que vai encaixar como uma luva, meu irmão. Naquele momento, naquele tempo, existia um sistema de fé organizado, que estava tão prostituído. Pensa comigo. Acontecia o seguinte: Deus mandou lá na época de Moisés que se separasse o cordeiro mais perfeito, o primeiro, o que era mais bonito, e aquele cordeiro fosse oferecido no templo, aquele cordeiro fosse entregue em sacrifício a Deus como forma de gratidão e como forma de remissão dos teus pecados. Isso era a regra. Existia aí, a partir de então, na lei, uma série de sacrifícios que eram feitos conforme os pecados, conforme as épocas do ano, conforme as circunstâncias mudavam ao seu redor. Ok.
Hoje, dentro da igreja evangélica, o que acontece? Existem reuniões, cultos como esse, sim ou não? Existe batismo, não existe? Existe ceia, não existe? Não existe ceia e batismo? Sim ou não? O que a gente faz no batismo? Batiza. Como é que funciona? Pega uma pessoa, mergulha onde? No rio, na piscina, na água, né? Mergulha, levanta. E como é que funciona a ceia? Como é que funciona a ceia? Vinho, irmão. Suco de uva. Né? Deixar os irmãozinhos bêbados aí. Aqui, como é que funciona nas igrejas? Via de regra. Suco de uva, pedacinho de pão, não é? Primeiro domingo ou segundo, conforme a maioria dos irmãos recebe. Você não sabia que era por causa disso? Aí o que acontece? Tomou o suquinho. Quem come primeiro o pão, depois o suco, para não empanturrar. Tem essa ordem, Jesus era esperto. Aí o que acontece? Tomou o suquinho, comeu o pãozinho, tomou o suco, orou, chorou, porque estava cheio de pecado, né? Tem aqueles irmãos que seguinte, segura até a ceia. Daí, então, vou poder tomar ceia. Na segunda-feira já dá largada na vida de pecado, né? Mas é assim mais ou menos que funciona. Dá aquele abraço no irmão que está do lado. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Né? Música tradicional de ser. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Né? E aí toda aquela coisa acontece. Terminou aquilo ali, cumprimenta o irmão, até logo. O irmão está chovendo, o irmão vai na chuva. E tu vai com o teu carrão embora. Ô irmão, Deus te abençoe. Boa semana para ti, viu? Amém. Tal. Ainda bem que tinha aquele pãozinho hoje, porque o irmão comeu, né? Enquanto tu vai chegar em casa, vai comer o resto do churrasco que tu fez. 5 quilos de carne para 3 pessoas na tua casa, né? Lembra daquele churrasco? Então, fez pão com alho, ninguém comeu. Fulana não gosta, não gostou. E o irmãozinho vai com fome para casa. O que acontecia na época de Jesus? Existia uma tradição, existia algo a ser cumprido. Eles estavam cumprindo. Jesus chegou no templo. Lembra quando Jesus chegou em Jerusalém na sua última semana? Ele veio aonde? Numa carruagem? Não, ele veio em cima do quê? No lombo do jumentinho. E veio no lombo do jumentinho, e o pessoal abanando os ramos, e eles diziam: Hosana, chegou, agora o nosso rei, pronto, vamos sair desse cativeiro. Ele está transformando tudo quanto é coisa, ele transforma água em vinho, ele vai fazer com que todo mundo aí se dobre diante de nós, porque agora vai chegar o tempo em que Deus vai levantar o seu povo, Israel vai ser reconhecido como reino sobre todos os outros, e todo mundo vai ter inveja de nós. Todo mundo vai ver que nós somos melhores que os outros. Aí Jesus, daquele jeito, todo mundo gritando, ele entra dentro do templo, e os caras estavam fazendo o quê? O que eles estavam fazendo dentro do templo, lembra? Comércio. Mas eles não estavam vendendo fruta. Sabe o que eles estavam vendendo? Não, lembra para que era o templo? Eu pegava e escolhia o fruto daquilo que era a minha colheita. Eu escolhia aquele que era o mais perfeito da minha criação e trazia como oferenda, e trazia como oferta para Deus, como forma de justificativa pela vida que eu tinha e de gratidão a Deus. Essa era a ideia, porque esse era o símbolo daquele Cristo que viria e seria sacrificado em nosso favor, e nós deveríamos viver uma vida de gratidão a Ele. Olha só, o que aconteceu? Chega no templo, os caras sistematizaram tudo. Não precisa mais trazer o teu bezerro lá da tua casa, nós temos um bezerro aqui dentro para vender. Não precisa mais trazer, não, nós estamos com tudo aqui. Você vem e traz, eles vendiam até pacote de viagem, certo? Você vem direto, né? Traz as suas coisas, não precisa trazer nada. Vem, passa as festas aqui, cumpre com as suas obrigações e ainda passa um tempo nesse lindo flat aqui, que você pode ter uma visão privilegiada do templo e tudo. Não!
Chegaram lá, tinha até cambista para trocar a moeda, porque eles eram de tudo quanto é lugar. Ou seja, eu troco o dinheiro com um cara aqui, ele dou o dinheiro que vale, aí ele pega o dinheiro, certo, superfaturando, tem aquele dinheiro ali, mas pega aquilo lá, compra um bezerro ali, pega o bezerro, sacrifica, até logo, já fiz o que eu tinha para fazer e vamos embora tocar a vida. Mentira! Sistema. Jesus chegou e tocou tudo para cima. Jesus chegou e tocou tudo para cima. Vocês fizeram da casa do meu pai um covil de ladrões, de salteadores. Irmão, sabe o que Jesus encontrou saindo do templo? Adivinha? Estou saindo do templo, mordidaço, né? Sabe o que ele encontra na frente? Está passando na rua. Se fossem encharqueados, encontrar um ipê. Mas como era lá em Jerusalém, ele encontrou uma figueira. Olhou para a figueira e olhou para ela. Não tem um figo aqui que seque essa figueira e nunca mais dê fruto. Secou na hora. Em Mateus seca na hora, em Marcos seca um dia depois. Mas secou a figueira e nunca mais deu fruto. Qual era o problema de Jesus com as figueiras? Qual era o problema de Jesus com as figueiras? Nenhum. Ele não gostava de figo? Gostava. Não sei. Eu gosto de figo. Na verdade, nunca vi uma árvore que tem um figo de verdade igual aquele que tu compra na lata, né? É difícil, né? Mas o que aconteceu, meu irmão? Ele sai e olha para aquela figueira sem figos e ele vê o seguinte: não adianta mais. Esse sistema não funciona. Desse sistema não vai sair nada. Quando eu estou chegando aqui, falta uma semana para eu morrer. Falta uma semana para a cruz. Eu estou chegando aqui, os caras me recebem assim, eu digo, beleza, chego no templo, olha a bagunça. O que estava na cabeça deles estava tudo errado. O que aconteceu? Jesus, ele secou aquela figueira. Isso aconteceu depois, viu? Isso aqui foi antes, né? Teve toda essa ordem, ela é cronológica. Ele teve esse episódio falando da figueira e provavelmente isso tenha sido aproximadamente 1 ano depois. Ou seja, Jesus deu 1 ano para a figueira. Ele deu 1 ano, ele afofou a terra, ele tentou. Todas as vezes que Jesus falou na sua trajetória, ele falou para, salvo algumas exceções de algumas pessoas, mas ele falou para judeus o tempo todo. As grandes multidões eram todas judias. Todos eles eram da mesma fé que se aplicava no templo. Mas o que Jesus queria trazer para eles era um diferencial, meu irmão. Era um diferencial. Era que essa lei se cumpriu em mim. A partir de agora existe uma nova forma de viver. Uma nova perspectiva. Essa é a verdade histórica desse texto aqui. Entendeu? Agora eu quero te perguntar uma coisa. É fácil hoje em dia? É fácil hoje em dia tu dizer que é evangélico? É fácil não? Você chega com orgulho para dizer que é evangélico? Bota a camisa da Vest Church aqui, meu. Eu que sou crente, eu quero ver. Não, a gente até bota, né? Versículo de cantinho ali. Mas uma camisa assim, ó. Sou evangélico. Ou vou a uma igreja evangélica. Sou crente. Ia ficar nas gavetas lá da Vest Church, velho. Ia ficar lá. Tu ia botar pra ir no IF? Sou evangélico. Chega lá, até medo. As pessoas iam cuidar da carteira. Por que é tão difícil? Chegar na faculdade, cara. Chega na faculdade, todo mundo ali, né? Aquele monte de gente que jura que é ateu, mas quando o bicho pega, clama, né? Aí, tá lá, né? Aquele monte de gente, cheio da ciência, né? De tudo quanto é coisa. Daí tu chegar pro cara e dizer pra ele, tipo, e tu tem tu até tem uma faminha de ser inteligente. Daí tu chega pra ele e dizer que tu vai numa igreja evangélica, cara, os caras vão tirar pra idiota. É ou não é? Não é isso que as pessoas pensam, cara. Eu não sei você, mas eu convivo num ambiente que nem é um nível muito
alto de intelectualidade. Mas as pessoas já pensam isso. Os guris que são presos lá na fase de trabalho, já falei várias vezes no culto aqui. Ele diz, o senhor é que é esperto, porque o senhor tira dinheiro das pessoas sem precisar apontar uma arma para elas. Fora isso, que é nojento, que a gente participa e vê acontecer, existe um outro problema muito sério, cara. O julgamento e a presunção de quem se considera cristão. Eu não sei se você já passou por isso, mas você já falou com algum crente e ficou pensando, eu não quero ir para o céu com esse cara. É um mala tão sem alça que eu não quero ir para o céu com esse cara. Já pensou isso? Eu não queria, não. Poxa, tudo é julgamento, tudo é complicado. E o pior é que é o seguinte, o cara é um sem vergonha ainda, nem é isso, nem é verdade. Uma hipocrisia, cara. Uma falta de compaixão, uma falta de se colocar no lugar dos outros. Uma dificuldade tremenda de aceitar a opinião dos outros. E principalmente entender que Deus pode te tratar usando a outra pessoa. É uma dificuldade gigantesca, cara. E aí, quando a gente olha para tudo isso, cara, que está acontecendo, a gente entende que Jesus falou, cara, que Ele veio para trazer fogo. Ele veio para nos mostrar que existem algumas pessoas que estão erradas mesmo e que vão ficar fora dessa história. Cutuca a pessoa que está do teu lado aí. Tem vaga no céu, mas tem vaga no inferno. Você lembra do pica-pau? Quem aqui já olhou o pica-pau? Lembra do elevadorzinho? Vai subir, vai descer. Lembra? E aí? Tem vaga nos dois. E quem é que vai dividir? Quem é que vai? Quem é que fica? Uma vez eu falando disso, a Jéssica me lembrou de um outro programa de televisão que eu não tinha o costume de assistir, mas lá na Avó, cadê a Avó? Lá na Avó assistia direto, que era o Tentação. E o nome é bem sugestivo mesmo, né? É propício. Quem lembra desse programa? Tentação. Lembra? Tá com vergonha, né? Tentação tinha uma maçã que levantava assim, tinha uma florzinha que saía dentro da maçã. E era aquela coisa que tinha assim, ficava um monte de pessoa, daí tinha 3 opções de pergunta. Daí tu tinha que escolher uma e ir entrando. E aí o Silvio Santos cantava: não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou, né? E daí também cantava assim, ó: aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Era assim. Daí as pessoas tinham que decidir uma coisa e procuravam uma ali, ó. E quando dava a resposta certa, aquela porta fechava assim, fazia assim, ó. É uma tecnologia, né, cara, para aquela época. Fechava aquele negócio assim, ó, e aqueles já era, sumiu, ia pro inferno, olha, sempre que eles iam. É a tentação, né, cara? Sumiu, nunca mais aparecia aquelas pessoas. E era assim. A Jéssica me lembrou disso quando eu falei do pica-pau, né? Que ela lembrou dessa parte, quando a gente fala do lance do céu e do inferno, cara. Mas, lembra do que e por que Jesus estava combatendo? O pessoal lá dos fariseus, cara. Eu quero trazer isso para ver se de repente isso se encaixa em alguma forma com a nossa vida. Aquele tempo, o maior problema, a coisa que deixou Jesus realmente profundamente preocupado e tendo uma responsabilidade muito grande de dizer para eles que eles estavam errados, é que eles estavam dando para o diabo a honra daquilo que era feito por Deus. Não é? Lembra qual foi a primeira coisa que aconteceu? Lembra qual foi a primeira coisa que aconteceu? Expulsou o demônio e eles disseram que tinha sido os demônios que tinham expulsado. E hoje em dia isso acontece muito, cara. Hoje em dia a gente destina
aquilo que o diabo faz para Deus, quer ver? O cara é louco, apaixonado por dinheiro. Ganha na loteria e diz, graças a Deus. O cara é louco, apaixonado por dinheiro. Abandona a mulher, né? E compra um carro. Um carro assim, bem de cara que se separou assim mesmo. Um Camaro, um Veloster. Antigamente era um Golf, né? Se separa da mulher, compra um Golf. Compra um Golf, uma caixa de babalu e vai pra frente do... né? Agora é do paredão, né? Era na frente do paredão, né? Antes era, agora é do parcão lá, né? Entendeu? E aí bota ainda, foi Deus que me deu. O quê? O teu passaporte para o inferno foi Deus que te deu? A gente diz que foi Deus que fez o que Deus não fez. E a gente diz que não foi Deus que fez aquilo que foi Deus que fez. Como por exemplo, esse momento abençoado que tu está vivendo, meu irmão. Presta atenção aqui. Sabe esse momento abençoado que tu está vivendo? Sabe esse momento abençoado que tu está vivendo? Só coisa boa? Ou está difícil? Como é que tá? Está difícil ou está barbada? Quem é que está vivendo uma barbada aí? Uma facilidade? Ninguém. Tem nenhum pra... Foi Deus que te deu esse tempo ou não? Óbvio que foi. Tu não entregou a tua vida para Ele? Tu não está aqui porque tu entregou a vida para Ele? Sim ou não? Sim. Aí, tu diz que é o diabo que está se levantando na tua vida. Troca, substitui aquilo que é Deus que fez por aquilo que não foi. E mais, cara, quando a gente começa nesse jogo aí de dizer que aqueles que são de Deus são os que ganham mais dinheiro, que são mais abençoados, que fazem mais coisas e ganham mais coisas, entendeu? A gente começa a dividir aquilo que é o reino. A gente começa a não ser aquele que junta, mas aquele que separa. Porque na hora que eu digo o seguinte, que o Felipe que ganha 20 mil, ele é abençoado por Deus, e o tio Nick que ganha 5 é menos abençoado, eu estou separando um do outro. Estou botando um abismo entre eles. E dizer, tio Nick, tem que dar uma oferta do tamanho da oferta que o Felipe dá. Entendeu? E nisso eu vou enchendo meus bolsos. Enquanto eles vão competindo por causa da sua avareza. Está juntando ou está separando? Ou você nunca se comparou com o irmãozinho? Você fala, por que acontece isso com ele e comigo não acontece? Ideia que vem da onde? De Deus ou do inferno? Tem pastor pregando isso. E eu quero dizer para vocês, isso é o que tem feito ser muito difícil a gente continuar. Pessoas que se gloriam com aplausos, reconhecimentos, elogios, buscam isso dia após dia. Isso nós estamos falando de pastores? Não, cara. Cutuca a pessoa que está do teu lado aí. Pergunta para ela, você tem Insta? Instagram? Tem Insta? Quantos curtidas você ganhou na sua última foto? Qual é o seu recorde? Sabe para que você botou a foto lá? É para divulgar meu trabalho. Lembra quando começaram a elogiar Jesus e a mãe dele? Que bom, que bem-aventurada é a mulher que te deu a luz, né? Tudo mais, te amamentou. É uma viagem, né? O que Jesus disse, cara? O que Jesus disse? Felizes são aqueles que ouvem os meus ensinamentos e obedecem. A gente está nesse ambiente, cara, de querer aplauso. Está no ambiente de querer aplauso, não é para aplaudir agora. A gente está num ambiente de querer ser reconhecido. A gente quer ser elogiado. A gente quer botar uma roupa bonita e as pessoas dizem, que bonita que ficou essa roupa. Cortou o cabelo, que legal ficou não sei o quê. Sabe? Isso não é um problema. O problema é viver para isso. E entender e achar que a felicidade está na quantidade, na tua coleção de elogios. Sabe? Eu já vi, a gente tem uma trajetória não muito comprida, mas bem intensa. A gente já viu, você lembra, Lipe? De pessoa inventar um testemunho inteirinho, cara. Vários, né? A gente já viu alguns, mas
Mas o testemunho inteirinho, velho. Não porque gente que pega e dá uma disfarçada no meio do testemunho, fala uma coisa para ficar mais, né? Para dar uma... Isso aí a gente já está acostumado, os 30%, entendeu? Que é 30% que é a verdade que as pessoas contam pra gente. Mas, só vai te contar uma história, meu irmão, vai por essa. Pensa que é o seguinte, que só 30% é verdade, aí tu te frustra menos. Porque é tranquilo, cara, porque faz parte, as pessoas mentem, a vida é assim. Só que o brabo, cara, é tu pegar e inventar toda uma história para ganhar elogio dos outros. E uma desgraça, sabe? Um dia, 6 horas da manhã, eu já contei para vocês isso. Eu acordei para ir trabalhar e estava dando na TV, isso faz tempo, foi antes de eu casar ainda. Estava dando na TV do quarto da minha mãe um testemunho desses, daquelas igrejas que dá na televisão. E eu conhecia a pessoa, cara, qual é a chance de eu conhecia a pessoa e eu sabia que não tinha uma linha que era verdade do que ela estava falando. Era tudo mentira. Tudo mentira. Sou empresária, Deus me abençoou, agora tenho 3 lojas. Eu disse, meu Deus do céu, cara, eu levei alimento para essa pessoa semana passada. E é verdade, era verdade. E aí eu digo assim, cara, tu mentir a respeito do teu testemunho, a respeito da tua vida, a respeito de quem tu é a coisa mais deprimente, a coisa mais lamentável que existe. E tem muito crente que vive de testemunho de mentira. Não estou falando desse nível, mas estou falando o seguinte, tu pergunta, a pessoa tudo é bênção, tudo é não sei o quê. Sabe, tem na ponta da língua aquele monte de palavra que só crente diz. Não tem? E aí tu vê tudo aquilo ali, cara, e na hora do jogo de futebol se pega, se volta a se quebrar. Fica bravo 3 semanas porque o cara botou uma fotinho com a foto do Inter, do Grêmio lá. Entende? Faz 3 dias que não fala com a mulher. Espera aí, cara. Aí a tua dentadura virou de ouro. Espera aí, cara. Se Deus tem mais o que fazer, vamos tratar esse coração. Acontece, né? Não sei se já passaram, tem uns negócios loucos aí que as pessoas falam. Só que o seguinte, as pessoas esquecem que a verdadeira felicidade está em ouvir e obedecer a Deus. As pessoas que estavam elogiando Jesus eram hipócritas, eram religiosas. Jesus já deu no meio delas de novo. Não é feliz a mulher que deu a luz a mim, entendeu? Não, feliz é quem obedece a palavra de Deus, porque esse vai conquistar aquilo que é reservado para aqueles que obedecem, mas não por conquistar. As pessoas buscam sinais, buscam milagres, buscam, cara, alimentar uma luz que eles teimam que existe, mas na verdade já está apagada há muito tempo. Diz na palavra que se os teus olhos forem bons, o teu corpo será cheio de dinheiro, não, de luz. O Senhor quer brilhar na nossa vida, não é verdade? E aí ele faz a parábola da candeia, de pegar essa lamparina, essa luz, e esconder debaixo da cama ou debaixo de um cesto. Qual é o motivo disso? Eu já dei o spoiler antes, quando eu estava apresentando o histórico da mensagem. Qual é o motivo disso? Se tu diz para todo mundo que tu é um cara certinho, sabe quando é que a gente vai ver? Quando a gente conviver. Se eu conviver contigo, eu vou ver se é tudo verdade o que tu diz. Aí o que eu faço com a minha luz, que eu digo que tenho, boto debaixo de um cesto, debaixo de uma cama. E aí ninguém vai ver. E aí eu consigo fazer de conta um bom tempo que eu tenho luz, mas eu não tenho. Está entendendo? Figueira que não dá fruto. Vamos adiante. Às vezes a gente está preocupado, cara, com algumas coisas que fazem parte desse ambiente religioso, sabe? Não que a gente não tenha que se preocupar, até porque a nossa igreja a gente tem uma tradição de não se preocupar muito com quase nada, né? Nem chegar no horário, nem vir no culto, né? Tem. Infelizmente a maioria tem essas coisas, né? Se tem jogo do Grêmio e do Inter, então pode saber que só vão aparecer depois que acabar o jogo, né? É complicado. Mas eu quero dizer o seguinte: a gente
se preocupa às vezes com uma aparência de algumas coisas, sabe, cara? Eu não vou botar foto que eu estou bebendo no Instagram, mas eu bebo a sabe? Não vou botar foto, né? Não vou pegar e vou botar coisa de sem vergonhice nos grupos do serviço e tal, né? Mas é o seguinte, meia hora do meu dia é destinado a safadeza na internet. Mas eu não boto no grupo. Não que tenha que botar, né, irmão? Até porque ia ser bem complicado, né? Mas só que é o seguinte, sabe? Se preocupar com uma casca, mas lá dentro eu não me preocupo. Sepulcro caiado. Sabe o que quer dizer isso? Você é uma sepultura que por fora é pintadinha, mas por dentro está apodrecida. Por dentro está apodrecida. Não tem nada no teu interior. É só aparência. E o pior, aquelas pessoas que já conhecem a verdade, já entenderam a essência de Cristo. Quantos aqui sabem que a gente tem que amar o próximo? Você não sabe, irmão? Coitadinho. Tem que amar, não tem? Tem. Existe lugar para egoísmo no reino dos céus? Não. Então o que tu vai fazer? Perdeu tua vaga? Não, a gente não aprendeu isso? Sim ou não? Aprendeu. Mas a gente não coloca em prática? Não. Aí sabe o que acontece? Eu tenho a chave desse conhecimento, mas eu não coloco ele em prática. Sabe por quê? Aliás, eu não coloco ele em prática, mas eu já nem passo para os outros. Sabe por que eu não passo para os outros? Porque eu não tenho moral para fazer. Aí eu tenho a chave da sabedoria, e eu não entro e não deixo que os outros entrem. Eu não entro. Eu não uso daquilo que eu conheço. Eu não uso. Eu sei que eu tenho que respeitar o meu marido, né, mulherada? Sabe, tem que respeitar. Tem que perguntar pro cara, pelo menos, se faz ou não faz. Não adianta contar depois que já está feito. Custa. Ah, mas ele vai me dizer que não. Pois é, pergunta por que não, então. Ah, mas daí ele vai brigar. Bom, daí é um problema dele, né, maridão? Tem que se converter esse casal, para começar a relação parar de ter mentira. Ou não é? Sabe? O filho faz tudo errado, mas o pai não cobra. Por quê? Se eu cobro, ele vai embora. Disse, mas não quero que ele vá embora. Mas não precisa, calma. Vamos trazer esse filho para Jesus. Ah, mas ele disse que na igreja que eu vou, ele nunca bota os pés. O que está acontecendo lá, irmão? Por que ele não quer botar os pés na mesma igreja que tu? Ah, é porque lá em casa quem manda sou eu. Eu disse assim, como é que tu está mandando, velho? Entende? Eu sou, mas eu não sou. Eu vivo, mas eu não vivo. Cristo vive em mim, mas quando eu deixo. E ultimamente eu não tenho deixado. Até porque está tão bom de viver agora, né? Porque tem gente que faz isso, não é, irmão? Eu não sei se você já passou por isso. Mas quando o bicho está pegando, toca para Deus. Resolveu o problema. É? Já passou por isso? Quando está tudo dando errado, toca para Deus. Senhor, te entrego a minha vida. Claro, tu já destruiu tudo. Né? Entrega, daí Jesus vai lá, toma conta, resolve, tudo, agora tá bacana. Agora, Senhor, agora dá de volta. Agora deixa para mim. Agora eu consigo estragar tudo de novo, para te entregar de novo. Figueira. Ô Figueira. Tu tem só 1 ano, Figueira. Tem só 1 ano, Figueira. Olha para o irmão que está do teu lado, assim, ô Figueira. Tu tem só 1 ano, Figueira. Ô Figueira. Ô Figueira, que está me chamando de Figueira, Figueira. Não, mas eu não sou Figueira. Não, você não é Figueira, irmão. Você não é. Tem que afofar. Não é fácil mexer na terra que está compactada, né? Dói. E sabe o que é adubo, né, irmão? Hã? Adubo é dinheiro. Então o cara tem que estar né? Às vezes dá certo, né? Tem que estar dentro do adubo. A
A gente passa por um monte de perseguição ainda sendo cristão. E a gente tem medo das perseguições, a gente tem medo de fazer o que é correto e ser taxado como alguém preconceituoso, sabe? Esses dias fugi que nem o diabo da cruz de uma reunião lá no serviço sobre diversidade sexual. Eu sabia que eu ia me complicar, né? E eu sabia que eles queriam que eu fosse para me encher a paciência mesmo. E fui, cara. Graças a Deus fiz um comentário só e eles não quiseram que eu fizesse mais nenhum. Mas tranquilo, deu tudo certo, graças a Deus, né? Passei mal, cheguei a ficar com dor de cabeça depois de tanta vontade de falar um monte de coisa que eu queria. Mas não falei só uma, né? Que foi boa. E a gente fica com medo do que as pessoas vão pensar da gente. Ainda mais hoje em dia que está tudo tão livre, tudo tão louco assim, né? A vida está tão cheia de possibilidades de viver anestesiado, né? Sim ou não? Você já viu isso? Que está tão fácil de tu viver tocando tudo para cima e sem fazer sentido as coisas? Tipo assim, pra que casar, Vitão? Ah, tá louco. Tem que aproveitar a tua vida, cara. Tá um guri novo, bonito, um manuto, tá louco. Sabe? Tá tão fácil, tá tão descartável. Aproveita a vida, cara. Você nem sabe que você se gosta ainda. Quanto tempo? Capaz, velho. Tu nunca experimentou outras coisas. E vai ter o cara da diversidade que vai te dar outras possibilidades. Desculpa, falei, não deu. Isso eu não falei lá, não. Mas, entende? Tá tudo tão superficial e tudo tão... Só que assim, cara, quanta gente tá aí, cara, 45, 50 anos achando que tem 18, cara. Chega a ser deprimente, tu vê. Jurando que é. Sabe qual carro que tá? Aquele bacana. Separou da mulher, tá lá, no centro. Som alto, escutando a Anitta. Podia ser filha dele. Sabe? Tem medo da perseguição e sucumbe. Tem medo de ser alvo de chacota e sucumbe. Deixa de defender aquilo que tem a forma correta de defender. Acaba negando a Deus, acaba blasfemando contra o Espírito e acaba não defendendo a sua fé. Com medo de não saber o que falar. Mas eu digo para vocês, o Espírito vai nos dizer o que tem que ser dito. Porque se a gente for falar por nós, mano, a gente vai passar vergonha. Se você for querer buscar argumentos aí na tua inteligência, vai passar trabalho. Para terminar, meu irmão, eu tenho que falar a respeito de injustiça e de dinheiro. Você está com bastante dinheiro na conta, hein, meu irmão? Eu até estou precisando fazer um empréstimo. Hã? Como é que está a conta? Tá? Hã? Tá forte? Mas Deus o livre. Só que tá de cabeça para baixo, né? Tá forte de cabeça para baixo. Todo mundo fala que Grêmio e Inter tem uma fase, né? Cada um tem a sua fase. A conta, né? A conta do banco está sempre na fase do Colorado, né? Está sempre na fase do vermelho. Mas eu quero dizer para você, gente, assim, ó, esse cara aqui era alguém que estava sendo injustiçado por causa do dinheiro. O irmão dele tinha roubado dele aquilo que era dele por direito. E Jesus disse para ele, cara, não vale a pena brigar com teu irmão para pegar teu dinheiro de volta. Entende o tamanho disso? Entende o tamanho desse princípio? Não vale a pena brigar com ninguém por causa de dinheiro. Não vale a pena ficar disputando com ninguém por causa de aparência de dinheiro. Tem ideia do tamanho disso? Você não precisa ficar competindo, cara. Se o teu carro te leva onde tu tem que ir, não adianta tu te endividar para parecer ser melhor que os outros tendo um carrão. Ele te leva onde tu pode ir, cara. Que bom que tá funcionando. Uma vez eu conversei com um irmão aqui da igreja, logo que a gente começou a igreja, isso foi libertador assim para mim. Depois ele comprou um carro zero, mano, não tem problema. Mas não comprou nada. Ele me disse assim, Maurício, para que eu vou trocar o meu carro, cara, se ele me leva onde eu preciso ir? Aí eu disse, cara, por que mesmo que a gente faz isso, cara? Por quê? Por que a gente fica pensando que tem que trocar o carro? Para não desvalorizar. Capaz, velho.
Não vem com esse papo. Vai desfilar, bacanão. Parecer ser mais abençoado. E bota aquele adesivo. Foi Deus que me deu. E para esse do lado não. Porque eu sou melhor. Eu sou especial. Sou eleito. Figueira. Vai cair. Vai secar. Às vezes na nossa fala, quando a gente está preparado, a gente não revela. Mas quando as circunstâncias vêm, a gente vê até que ponto a gente depende da justiça de Deus. Até que ponto a gente entende que, cara, eu tenho que colocar em primeiro lugar o reino e a justiça dele. E se eu estou passando o que eu estou passando e estou vivendo o que eu estou vivendo, é justo. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: a tua vida é justa. Justamente o que devia ser. E se tu é figueira, tu vai ter que morrer. Se tu é figueira, tu vai ter que morrer. Você se lembra o que o cara da plantação ele plantava? O que ele plantava? Aí que tá. Ele plantava uvas. E o que tinha lá? Agora. O que tinha lá? Uma figueira. Mas ele plantava uvas. E tinha lá uma figueira. Acertamos agora. Jesus veio nos trazer para uma outra perspectiva, meu irmão. E a figueira fazia parte de um vinho velho num odre velho. Ela fazia parte de você, quem você é, ajustado. Sabe? Você, quem você é, remodelado, reconfigurado. Sabe? É tipo assim, falando de carro, é tipo pegar um Gol 95 e o Gol 2018. Os dois são Gol. Mas um é bem diferente do outro, né? Mas foi um que foi ajeitando, mas continua sendo Gol. Só que entre a figueira e a uva, não tem como um ser transformado na outra. Jesus, quando ele secou aquela figueira, lá na frente, nos arredores do templo, quando ele secou aquela figueira, ele estava dizendo para você e para mim e para todos os religiosos: não adianta você querer continuar vivendo. Você tem que morrer. Você tem que secar. Você tem que acabar e ser novamente plantado. E você vai nascer aquele que você deve ser. Você vai nascer parreira de uvas. E aquela velha perspectiva já era. A partir de agora é uma nova pessoa, baseada na forma de Cristo, que depende de Jesus, que vive conforme o ensinamento de Cristo. Porque tudo isso que a gente falou até agora é verdade. E a gente vai viver correndo e batendo contra nós mesmos, porque tudo isso está dentro da natureza que a gente é. Mas Jesus está nos chamando para uma outra perspectiva. Ele está nos chamando para a consciência da cruz. Para ir até a cruz, morrer na cruz com Cristo e viver uma nova vida, sendo uma outra pessoa. E você já é essa outra pessoa. Você não é parreira, você não é figueira, você já é uva. Só que às vezes a uva, que um dia foi que um dia foi figueira, ela incorre nos mesmos vícios e teima em não dar fruto. E teima em querer viver como figueira. Só que o Senhor nos corta as nossas raízes que estão fora da profundidade, nos levanta e nos traz de volta para aquilo que nós deveríamos ser. Eu queria convidar você hoje para viver noutra perspectiva e não queimar o filme do Evangelho. Já tem muita gente queimando esse filme. Já tem muita gente vivendo o que não deveria viver.
fazendo de conta que é o que não é, e todo mundo sabe que não é, mas ele vive ostentando e é mentira. Que você não seja mais um que seja contaminado por isso. E se você é Figueira, se você realmente está vivendo totalmente errado, cara, fora do Evangelho, vou te dizer, cara, vamos afofar a terra, vamos ajeitar, mas é o seguinte, sinceramente, o sistema que rege a tua vida não é o reino de Deus. É um reino aí auto-idólatra que teima em se reafirmar através de conquistas. Sabe? Sabe o que é um reino auto-idólatra? É aquele que precisa ser alimentado por conquistas. Aquele que você precisa dizer tantas coisas que você tem, que você ganhou, que você conquistou, quanto você é importante, quantas pessoas te reconhecem, quanto você conseguiu. O reino de Deus é um reino de sujeição. O quanto você não conseguiu, o quanto você morreu e teve que nascer de novo, o quanto você precisava ajudar os outros e não levantar a sua moral. E o próprio Deus é o único que acaba te reconhecendo na hora em que tu é injustiçado pelos outros. Esse é o reino de Deus. Não é o reino desse mundo. Quero te chamar de volta. E essa nova forma de viver que foi traçada por Jesus, ela vem e divide o que é certo e o que é errado. Essa nova forma de viver que é traçada por Jesus, o caminho que ele percorreu para que a gente viesse a nele percorrer, ele divide o que é certo do que é errado. Se chama igreja. A tua vida, ela provoca reações nas pessoas. E a maior reação é o constrangimento. Se você fizer o que é correto, a pessoa que está na tua volta vai ver que ela está errada. E tudo aquilo que os judeus não queriam foi justamente o que Jesus fez. Trazer para eles o pecado. A tua vida, ela precisa apresentar o pecado do teu irmão. Mas para isso você precisa se arrepender, se sujeitar a Deus e deixar de ser figueira. E assim, como um corpo, nós vamos ajudando e curando uns aos outros. É isso que nós precisamos. É isso que eu quero convidar você essa noite a fazer. Se você quiser hoje, agora presta atenção aqui em mim. Já vai acabar, é a última vez que eu falo. Se você quiser hoje um tempo para pensar, eu vou te dizer, o tempo é de Deus, cara. Só Ele sabe quanto tempo você precisa para deixar de ser sem vergonha. Só Deus sabe quanto você precisa para levar a sério as coisas de Deus. Só Ele sabe quanto você precisa, quanto tempo você precisa. Mas eu vou te dizer, Ele não vai te avisar antes. Você tem que estar preparado para o dia em que acontecer com você o que acontece com todo mundo, que chegar a essa morte daqui. Ele sabe as oportunidades que Ele te deu e o que você fez com elas. Mas lembre-se, você tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar uma decisão. Ou se deixa morrer e nascer de novo e dar fruto, ou um dia o Senhor vai passar por você e vai dizer: chegou o tempo, figueira, seca e morre. Acabou. E o céu chega para uns e o inferno para outros. E a vida continua. Amém? Fica de pé então.